Oi pessoal, eu sou Marcela Rossetti, autora da saga de fantasia urbana Filhos da Lua. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre cenário. Assim, gente, não importa se você está escrevendo um livro, ou um roteiro para uma história em quadrinhos, ou um roteiro para filme, séries ou games. A questão é que você sabe como utilizar todo o potencial de um cenário em sua narrativa. Quem pensa em Harry Potter, muito provavelmente pensa também em Hogwarts. Quem se lembra de Frodo, do Senhor dos Anéis, também pensa na Terra-média, aqueles lugares maravilhosos. Quem pensa na Lara Croft, do famoso jogo, também logo imagina, com certeza, tumbas, ruínas antigas e perigosas. Eu poderia citar, assim, muitos personagens inesquecíveis, e praticamente todos eles nos fariam pensar imediatamente em um cenário impactante. Isso é porque o cenário é um elemento muito importante para a história e ele não deve, gente, ser subestimado durante a sua criação. Isso porque o cenário, ou melhor, o mundo que a gente constrói, vai afetar diretamente os personagens, além de causar assim um grande impacto na trama, na atmosfera, no tema da nossa obra. O que eu tô querendo dizer aqui é assim, que um dos segredos, com toda a certeza, para a gente escrever uma obra fascinante, inesquecível para o nosso leitor, é tratar o nosso cenário como a gente trata os nossos personagens principais durante todo o nosso processo de criação. A ideia, assim, é bem simples. Pensa comigo, se para a gente construir uma personagem interessante, é preciso a gente dar a essa personagem qualidades, defeitos, uma história, um background, além de diversos outros detalhes. A gente vai ter que fazer a mesma coisa com o cenário. A gente vai ter que dar ao nosso cenário profundidade. A gente vai ter que dar ao nosso cenário background, detalhes, né? Algumas qualidades, alguns defeitos em nosso cenário. A gente, portanto, não vai ver mais o cenário como um simples pano de fundo para a nossa história. A gente vai ver o cenário como um elemento com vida e personalidade própria, capaz de fortalecer a trama, de ajudar nossos personagens e a trazer ainda mais impacto, ainda mais emoções para os nossos leitores. É isso que a gente vai fazer agora, tá? E como um exemplo de obra assim, que ficou bastante conhecida pela relação entre o universo criado e seus personagens, eu vou falar de The Walking Dead. Só lembrando que The Walking Dead vem de uma história em quadrinhos com o mesmo nome, depois que virou série famosa, né, nos streamings. Uma cena que trouxe assim bastante impacto foi, pra mim, na série, foi o episódio 10 da quinta temporada, no momento em que o Rick e seus companheiros, né, o seu filho, ele também estava com um bebê, né, que é a sua filhinha mais nova, eles buscam abrigo num celeiro abandonado, porque estava chovendo bastante lá fora. Então eles entram e a cena é o seguinte, né? Eles estão lá dentro do celeiro, o celeiro agora tá quentinho, tá seguro, eles estão comendo, eles estão conversando sobre as perspectivas de futuro. E eles percebem que são perspectivas horríveis, né? Eles teriam um futuro terrível pela frente. Então eles estão bem sem esperança. Durante todo o diálogo a gente percebe isso. Enquanto isso, lá fora, a chuva, ela tá ficando pior, pior e pior. E até que ela se torna uma tempestade muito, muito ruim, terrível, perigosa. E bate a porta do celeiro. E então os zumbis começam a ser atraídos para o celeiro. E parece que a porta vai arrebentar, que ela não vai aguentar os ventos e nem os zumbis. Então, nesse momento, um a um, os personagens se unem na porta para segurá-la. E assim, juntinhos, né, enfrentando aquela tempestade terrível lá fora, os zumbis, eles conseguem sobreviver aquela noite. Então, o que a gente percebe assim? Que nesta cena, os personagens da série, eles são afetados pelo cenário. Ou melhor, são afetados por uma mudança no cenário. A chuva comum se transforma numa tempestade, que ameaça derrubar a porta do celeiro, tá? Ao mesmo tempo que está atraindo os zumbis por causa do barulho da porta, tal. Ao mesmo tempo, esse cenário também está afetando as emoções desses personagens, já que aquele sentimento de segurança que estavam tendo quando eles se abrigaram ali,
aquela ideia de calmaria no roteiro, né, no enredo ali e tal, muda rapidamente para medo quando surge a tempestade. Então, aqui as condições climáticas estão reforçando o tom da obra, né? O cenário, ele provoca, por fim, uma mudança no próprio estado de espírito desses personagens, porque durante a calmaria, eles estavam perdendo meio que a vontade de viver. Vem a tempestade. Aí eles ficam com medo. Aí eles têm que se unir para segurar a porta, ou vão ser devorados. Então, quando o perigo acaba, como se eles tivessem nascido de novo, né? Eles retomam a vontade de viver e continuar lutando naquele mundo terrível, porque eles entendem pelo que eles estão lutando, né? E durante a cena eles seguram a porta e o bebê tá ali no meio do celeiro, indefeso. Então eles entendem que eles não estão lutando apenas pela sua sobrevivência, mas pela sobrevivência daqueles que dependem deles, das crianças, dos mais jovens. Eles estão lutando pela sobrevivência de um futuro, né, para essas pessoas. E eles só vão conseguir fazer isso juntos, né? Então, olha como nesse episódio, um roteiro bem escrito, ele entrelaça personagens, entrelaça seus diálogos com o cenário, né, o celeiro, a tempestade, né, o clima, para mostrar ao público a mudança de um estado de espírito, tá? Potencializando, assim, o tema da obra, que obviamente é sobrevivência, né? E ao mesmo tempo tá te emocionando, tá falando, nossa, que incrível, tá, que bom, agora você tem um motivo de viver e vou continuar acompanhando a série. E assim, dica. A dica aqui é a seguinte: para aproveitar o impacto que um cenário possa ter nas emoções e no estado de espírito dos personagens, gente, sempre se pergunta assim: o que os meus personagens sabem sobre este mundo? Anota, começa a refletir sobre isso. E depois você pergunta, o que ele está descobrindo de novo nesse mundo? E como é que o meu personagem, terceira pergunta, se sente nesse mundo? Ele quer mudá-lo? Sim ou não? Ele não quer mudá-lo? Se ele quer mudar, como ele quer mudar? Né? Outra coisa, como é que esse mundo, esse cenário, reflete na personalidade, ou muda a personalidade dos nossos personagens, tá? E assim, eu gostaria de falar também que obras como The Walking Dead, Star Wars, Senhor dos Anéis e Filhos da Lua, né, minha saga, apesar de serem obras de fantasia, mostram um universo fantasioso, eles representam a nossa realidade, a realidade que o autor vive, né, ou viveu. Na verdade, essas obras, né, chegam até a nos contar qual é o posicionamento do autor com essa realidade que ele vive, né? Ou seja, essas obras refletem seu pensamento com relação ao mundo que a gente está vivendo. Então, a trama de The Walking Dead, por exemplo, não fala só sobre pessoas tentando viver depois de um apocalipse zumbi. Conta sobre a experiência desse autor com a sua própria cultura, né? Se você for pensar, o enredo de The Walking Dead é uma baita crítica para a sociedade, né? Sociedade consumista, que quer devorar uns aos outros, uma sociedade individualista, que mesmo em situações de dificuldades quer ter vantagem sobre os outros, né? Já Star Wars, criado, né, por George Lucas, já mostra um mundo bem além aí do nosso universo, onde alienígenas, a gente vai ver alienígenas interagindo com seres humanos, alta tecnologia se misturando com ideias antigas, tradições antigas, né, o novo e o velho e tal, no espaço. E o episódio Uma Nova Esperança retrata uma batalha desigual. E essa batalha lembra muito bem a Guerra do Vietnã, que acontecia exatamente enquanto o diretor escrevia. Né? Escrevia até o primeiro filme da franquia. Então, em ambas essas guerras, tanto do Vietnã quanto de Star Wars, parece que eles estão fadados a perder. Porque, afinal de contas, são rebeldes, né? Digamos, um grupo pequeno, contra o poder militar enorme do Império. Mas conseguem vencer no final. Né? Tanto no Vietnã, que os Estados Unidos vão embora, desistem, quanto em Star Wars, que os rebeldes vencem. Então é uma vitória que ela não era esperada. E eu não sei se vocês sabem, mas o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele participou da Primeira Guerra Mundial.
Ele esteve lá presente, ele foi um soldado. O cenário do território desolado de Mordor, aquele território terrível ao redor daquela famosa torre, reflete a realidade vivida por Tolkien na guerra, né? Reflete principalmente a experiência dele com aquela terra de ninguém, que era um território conhecido que ficava entre duas trincheiras, um território entre essas duas trincheiras, então tinha esse nome, conhecido por esse nome, Terra de Ninguém. Essa Terra de Ninguém era um lugar perigoso, assim, totalmente esburacado, destruído por bombardeios, enlameado. Os soldados precisavam passar ali para chegar na outra trincheira se eles quisessem vencer aquela guerra, se quisessem avançar naquela guerra. Então ele pegou essa experiência, esse território cinzento, cheio de fumaça, sujo, enlameado, e jogou na sua obra escrita do Senhor dos Anéis. Como a gente conseguiu perceber, assim espero, cenários bem construídos são criados tendo como base não só uma boa pesquisa, gente, mas também tem como base a nossa experiência com relação ao mundo que a gente vive. Então, esse cenário que a gente tem ao nosso redor, né? Esse cenário natural, essa geografia, né? Esse clima, e o cenário cultural, nossa história, nossa mitologia, nossa forma de pensar, nossa língua, né? São incríveis e maravilhosas inspirações para o que a gente está escrevendo. Nunca esqueceremos isso, hein, gente? Por isso que eu acredito que é muito importante, sempre que a gente puder, tá? É claro, sempre que a gente puder, utilizar, né, o cenário brasileiro, o cenário nacional nas nossas obras. Assim, eu posso dizer com toda certeza que grande parte do sucesso de meus livros, né, da saga Filhos da Lua, entre os meus leitores, se deve ao meu universo ter sido inspirado, assim, em diversas referências naturais e culturais do nosso país, né? Até a língua deles, que eles têm uma língua especial, a língua aqui, eu meio que me inspirei em algumas palavras da língua tupi, guarani geral, né? Porque assim, a saga Filhos da Lua não oferece só pro leitor mistério, personagens cativantes, mas tem esse universo super interessante que acaba inspirando os meus leitores a buscarem até mesmo mais informações sobre esse cenário que eu coloco, por exemplo, de cidades reais, como Santos, São Vicente. Muitos me mandam mensagem falando assim, eu fui olhar no Google Maps, se aquela rua existe, poxa, eu vi que existe, eu vi a imagem, nossa, eu reconheci a descrição que você fez, né? Então, alguns chegaram até mesmo a vir para Santos só para passear pelos locais pelos quais a personagem principal passou, tirou foto, colocou depois nas redes sociais, me marcou, eu fiquei super feliz. Alguns debatem também nas redes sociais, porque eu já vi em que local exato que está o refúgio. Nossa, Mata Atlântica, tá perto de que cidade aqui da região, tal. E eu acho que esse tipo de impacto, ele acontece principalmente porque a gente como autor, a gente tem um poder imenso de incitar a imaginação dos leitores fazendo uma releitura desses locais, né, comuns. Quando a gente insere locais conhecidos, né, locais nacionais, mesmo que ele nunca tenha ido lá, mas que faz parte do seu universo, né, da sua cultura, ele se identifica, esse leitor se reconhece dentro do nosso livro. E sem falar que aproxima ainda mais o leitor desses marcos naturais e culturais que vão ganhar até mesmo um novo significado, uma nova importância, né, para os nossos leitores. E é isso, assim, aí você me fala, tá, Marcel, você já me convenceu, mas como é que eu faço para construir um cenário, então, tão legal e tão poderoso, tão impactante quanto o meu protagonista? Agora, eu vou pedir para você prestar bastante atenção nessas dicas. Primeiro, vamos relembrar o básico. O básico é o seguinte, cenário é um elemento da nossa história. E como elemento da nossa história, ele tem 3 componentes: tempo, lugar e meio ambiente. Então, durante a construção, a gente tem que se concentrar, tentar responder perguntas para desenvolver esses 3 componentes. Então, a primeira pergunta é, obviamente, quando a história se passa? Então, por exemplo, Filhos da Lua se passa nos dias de hoje, mas sua obra ela pode se passar no futuro ou no passado, mas você tem que determinar em que tempo, quando essa história se passa. Segunda pergunta, para responder a segunda questão, que é lugar. Onde se passa? Então, vai se passar
um cenário conhecido por você, um cenário existente, é um reflexo do nosso mundo atual, ou é um mundo totalmente fantasioso e novo? Né? Então, por exemplo, Filhos da Lua é um romance fantástico urbano. Portanto, parte da história acontece dentro da cidade de Santos e São Vicente, na Baixada Santista, e uma outra parte, a segunda parte, num cenário fictício conhecido como Refúgio, onde possui lá alta tecnologia, no meio da Mata Atlântica mesmo. E a terceira questão, respondendo o terceiro componente, é como é o meio ambiente em que essa história acontece. E aí é que vem o momento mais complicado, ou mais complexo e mais divertido também. Porque você vai ter que desenvolver todo o lado cultural. Então, Filhos da Lua, por exemplo, demonstra diversos marcos, tem diversos marcos culturais da cidade, como praia no cenário, centro comercial, centro histórico, né, e que são comuns a quem vive na região, né, ou quem já passeou por aqui, porque é uma cidade turística. Então mostra o nosso mundo comum, tá? Com suas regras comuns, né, suas necessidades comuns de ir para a escola, de fazer compras, etc. Entretanto, na segunda parte do livro, a personagem principal e o leitor conhecem um novo mundo, que é um mundo escondido atrás do nosso. É o cenário dos trocadores de pele. Então é onde existe uma sociedade complexa, dividida em 3 linhagens, que possuem suas regras próprias, sua mitologia própria. Então, além dessa misteriosa tecnologia que eu chamei de metamode. Então, ali eu tenho que descrever todo um meio ambiente novo, né, em comparação com o mundo real dos seres humanos. Sendo assim, definir tempo, lugar, meio ambiente do seu cenário, você vai dedicar um tempo legal, né, à pesquisa, ao desenvolvimento. Então, anota tudo, organize em pastas no seu computador, tá? Porque o que você vai mostrar na obra é só a ponta do iceberg, tá? E conforme você vai desenvolvendo o seu universo, você vai percebendo como é que ele começa a ganhar certa personalidade, vida própria. É essa personalidade do cenário, gente, que vai refletir, que vai reforçar o tom, o tema da sua história, a atmosfera, né? O mundo apocalíptico do The Walking Dead, por exemplo, reflete o quê? Reflete o tema da sobrevivência, o tema de desesperança da série. Já a minha saga, Filhos da Lua, reflete o quê? Que tema? Fala sobre autossuperação, tem um clima de mudança constante no ambiente, né? Bom, é isso, né? Uma coisa que eu quero muito reforçar com vocês é que sempre que possível, pensem em usar as características geográficas, as características culturais do nosso país, tá? Sempre que der, vão ver que vai ter um impacto muito legal. Só porque, assim, o Brasil, gente, o Brasil tem cenários incríveis, cidades maravilhosas, né? Naturezas, assim, exóticas, diferentes, capazes de fascinar o leitor, né? E inspirar a gente. E aqui eu tenho 2 dicas muito importantes. Primeiro, enquanto a gente vai pesquisando, vamos no Google, vamos na internet, a gente procura, faz um banco de imagens, tá? E, se possível, vamos tentar visitar os locais que sejam parecidos com o ambiente que a gente deseja recriar. Por exemplo, a gente quer recriar uma praia, um museu, uma casa antiga. Então, vai lá, visita a praia, sinta um pouco da areia, do vento, do cheiro da maresia, né? Sinta o calor, ou o frio, depende da época do ano que você estiver na praia. Uma casa abandonada, né, os insetos, a poeira que tem por estar no local abandonado, o cheiro de mofo. Tenta estar para ter essa experiência, né? Você conseguir depois recriar. Em Filhos da Lua, eu aproveitei, porque eu tinha que escrever uma cena final muito importante. Eu fui para um local aqui em Santos, que é o Monte Serra. Lá tem um cassino, lá é um ponto turístico. Mas eu subi, para ter a experiência, eu subi mais de 400 degraus a pé do morro para poder chegar lá. Podia ir de bondinho, mas eu fui através da escadaria para ter essa experiência. Tirei fotos, filmei, para que quando eu escrevesse essa cena no livro, o leitor pudesse ter a sensação que ele estivesse realmente ali, em Santos, subindo o alto do Monte Serra. E é uma cena de aventura, é uma cena de suspense, uma cena que tem combate. Então,
É uma cena rápida, mas esses detalhes enriquecem a cena. E quando eu pergunto aos meus leitores quais são suas cenas favoritas dos livros, geralmente eles falam que essa cena, né, com este cenário. No Alto do Monte Serrado, tudo que acontece ali, os detalhes, etc. Então valeu muito a pena ter essa experiência de ir lá. Um dia eu subi cansada, cheguei lá em cima, bebi 2 litros de água, mas deu tudo certo. A segunda dica sobre a construção de cenários é: utilize os 5 sentidos para criar uma descrição bem perfeita desses lugares. Então, por exemplo, se você vai escrever da floresta amazônica, lembre-se que é uma mata fechada, então é uma sensação de claustrofobia para os personagens ali, né? Tipo, de não conseguir se mexer direito, tudo muito lento para andar lá. Então, se você está subindo a Serra do Mar, lembre-se que pode ser um dia de nevoeiro e ter baixa visibilidade. Colocar, talvez, pão de queijo, né? Típico do Brasil, num diálogo durante um café da manhã, um lanche da tarde entre os personagens. E assim, mas é importante quando a gente colocar esses detalhes do cheiro do pão de queijo, a sensação de claustrofobia da mata, né? Ou da areia da praia, a sensação, né, do granulado na areia da praia, ou do vento, não sobrecarregar o leitor com todos esses detalhes. Uns 3 ou 4 detalhes do ambiente já são suficientes para a gente enriquecer a nossa obra e não sobrecarregar o leitor, como eu falei. E assim, gente, não são apenas os cenários urbanos e naturais de nosso país que podem ser utilizados, sabiam, né? Mas também a nossa história, os nossos conflitos sociais, né? Na obra Ninguém Nasce Herói, do Éric Novello, que é um escritor nacional, a gente tem como cenário um Brasil futurista sob o comando de um grupo perigoso, né? Que esse grupo perigoso obedece a um líder religioso que propaga ódio às minorias. E assim, nessa obra, que fala sobre democracia, fala sobre inclusão, o Éric Novello, ele divide com a gente não apenas a sua visão de mundo com relação aos diversos conflitos sociais que existem, né, aqui ao nosso redor, mas ele divide com a gente também os seus medos, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com ele que ele fala dessa obra, e ele fala que ele dividiu com a gente ali a visão crítica que ele tem com relação ao comportamento de diversos grupos sobre as minorias, né? Como os seus medos. Já em Brasiliano Steampunk, do Enéas Tavares, ele cria, gente, um cenário incrível, onde ele não apenas utiliza assim, elementos da história brasileira em um cenário steampunk, como também reinterpreta grandes heróis da literatura brasileira. E mais ainda, né, ele utiliza também como cenário Porto Alegre, a cidade que ele mesmo vive. A dica aqui então é: comece com cenários familiares para você. Foi assim que eu fiz com Filhos da Lua. Tá? Eu comecei utilizando a cidade em que eu vivi quase a minha vida inteira, Santos, e aos poucos eu fui expandindo para outros lugares, como Brasília, que eu já fui visitar uma vez, né? Tem São Paulo, tem também cenários fora do país, em algumas partes da continuação da segunda obra, por exemplo. Mas o foco principal, principalmente no início, foi um cenário bem tranquilo para mim, que eu vivo. Usando um cenário que nós estamos acostumados, a gente tem mais chances de tornar esse cenário e essa experiência bem real para o nosso leitor. E assim, a partir do momento que a gente consegue fazer esse entrelaçamento de referenciais naturais e culturais do Brasil com a nossa trama, com os nossos personagens e seus diálogos, a gente tem uma identificação com o leitor incrível. Principalmente a gente coloca algumas reflexões dos conflitos sociais, né, da nossa realidade. E isso amplia, né, aumenta a sensação de pertencimento com a sua cultura, com o mundo em que ele vive. E assim, essa forte identificação que a gente pode ajudar a criar, né, essa sensação de pertencimento que é inspirada na nossa própria realidade, a gente soma isso aos questionamentos propostos pela gente sobre essa realidade, a gente fortalece ainda mais a nossa capacidade de transformá-lo para melhor. Então, acho que esse aí é um papel muito importante que a arte tem também. Não apenas trazer entretenimento, diversão,
mas também emoção, e uma reflexão sobre esse mundo que a gente vive. Uma reflexão gostosa, uma reflexão que pode nos dar ainda mais forças para vivermos nesse mundo e o transformarmos para melhor. É isso. Muito obrigada aí e um abraço para todo mundo. Até a próxima.